Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Sou o professor Gidevaldo Silva. Hoje nós vamos estar trazendo para vocês mais um conteúdo da nossa disciplina de Física. Esse conteúdo nós vamos estar encerrando esse primeiro período, desse primeiro bimestre, como eu falei no outro vídeo, né? Esses bimestres vão estar sendo divididos em períodos. Então nós estamos encerrando já o primeiro período e vamos trazer hoje para vocês mais este conteúdo para a gente finalizar, que é a imagem de um corpo extenso. Depois nós vamos trazer alguns exemplos e, por fim, deixar uma atividade para vocês estarem fazendo aí para a nota desse primeiro período, certo? Então, nós temos aqui imagem de um corpo extenso. Esse conteúdo está na página 150 do livro do segundo ano, tá? Que nós estamos reutilizando para o terceiro ano, certo? Então, que você que está com o livro, página 150, está lá esse conteúdo. Então, o que é um corpo extenso? Na semana passada, na aula anterior, a gente explicou para vocês o que era um corpo, um ponto-objeto, né? Explicamos o que era um ponto-objeto, definimos as leis da reflexão, né? Fizemos uma introdução do assunto e aqui vamos complementar com esse contexto de imagem de um corpo extenso. Então aqui diz assim: um corpo extenso é constituído por infinitos pontos-objeto. Então o que vai formar o corpo extenso? São os pontos-objetos. E o que são os pontos-objetos? São esses pontos aqui. Ponto A, ponto B, ponto C. Mas são infinitos pontos. Não são só esses três pontos que formam o corpo extenso. Dentro desse plano, desse corpo, há infinitos pontos. Então a gente não vê, mas definindo geometricamente falando, o plano ele é constituído de infinitos pontos. Então, além desses três pontos aqui que estão em destaque, nós temos infinitos pontos que compõem o corpo extenso, tá? Então, o corpo extenso é composto de infinitos pontos. Portanto, a imagem de cada um deles é simétrica em relação ao espelho. Quando ele fala simetria simétrica, o que quer dizer? Que a imagem de cada ponto desse, A, B e C, como qualquer um desses pontos que estão dentro desse plano, né, ela é simétrica em relação, né, ao espelho, a imagem de cada um deles. Então aqui, por exemplo, nós vamos colocar a imagem desse ponto A, vamos chamar de A'. Então quando ele fala simétrica é porque a distância que está do ponto A para o espelho, digamos aqui que é 7 centímetros, certo? A imagem formada desse ponto também vai estar a uma distância de 7 centímetros. Então forma assim o que? Uma simetria. Então essa é uma propriedade que a gente vai sempre utilizar nos nossos contextos de espelhos e assim por diante. O ponto C, que ele está a uma distância de 9 centímetros. Então, nesse caso, o ponto C', né, a imagem de C, que é o C', ele vai estar também a mesma distância do espelho. Beleza? Aqui são 2 centímetros, então a distância também é de 2 centímetros. Então veja que a imagem, né, a imagem do corpo extenso, que é esse de cima, está formada aqui embaixo e ela é idêntica à outra, é a mesma imagem, né? Ela tem o mesmo tamanho, as mesmas proporções, porque a gente está falando da imagem em um espelho plano, tá? Espelho plano. Então, se o espelho, no caso, como ele é um espelho plano, a imagem formada é exatamente idêntica à imagem que o originou, certo? Então esse é o nosso conceito de
imagem de um corpo extenso. Vamos trazer agora alguns exemplos, tá? Para a gente estar finalizando. E com esses exemplos nós vamos estar aí propondo as atividades para vocês estarem realizando. Pois bem, então aqui nós temos o primeiro exemplo, que está aqui no quadro, que diz o seguinte. Exemplo 1 da página 151. Na figura estão dois pontos objeto, MN, e um observador O, distante de um espelho plano E. Construa graficamente as suas respectivas imagens e trace os raios que partem dos pontos, certo? Então aqui nós temos o que? Temos o espelho, tá? Representação do espelho, espelho E. Aqui nós temos os dois pontos objeto, ponto MN. Temos aqui o observador e ele está pedindo para construir graficamente as suas respectivas imagens. Uma observação. É importante o uso da régua, tá? Porque a gente tem que manter a simetria entre os pontos objetos e as suas imagens. No caso, as imagens vão ser feitas aqui atrás, tá? Do espelho. Então eu tenho que saber que distância cada ponto está do espelho para saber a distância que cada imagem também vai estar do espelho. Então primeiro vamos lá. Eu tenho aqui a distância do ponto M ao espelho 20 centímetros. Então a imagem vai ser formada 20 centímetros atrás do espelho. Então nós vamos traçar uma reta perpendicular ao espelho, ou seja, formando 90 graus. Aqui vai formar 90 graus, certo? Tem que ser uma régua maior. E aqui vai estar exatamente a imagem do ponto objeto N, certo? Imagem do ponto objeto N. Agora nós vamos ver a distância do ponto N. Então o N está a 12 centímetros do espelho. Então nós vamos traçar uma reta de 24 centímetros, porque é 12 para cada lado. Aqui vai estar o ponto N. Então a primeira parte foi respondida. Construir graficamente as suas imagens é isso daqui. É você representar as imagens dos pontos objetos na representação do espelho, certo? Vamos agora traçar os raios que partem dos pontos objetos. Para traçar os raios que partem dos pontos objetos, nós fazemos o seguinte, olha. O observador, ele vai ver essa imagem aqui, certo? Do ponto M. E o do ponto N, ele vai ver essa imagem através do espelho. Então, para traçar os raios que partem dos pontos objetos, eu vou traçar o caminho, né? O raio de observação do observador até a imagem do ponto N. Então, por quê? Porque ele está vendo essa imagem aqui. Então, essa é a linha de observação dele, certo? Pois bem, daí, essa linha de observação, ela vai bater aqui no espelho e vai voltar para cá, para o ponto M. Porque esse é o ponto objeto. Ali é só o ponto imagem. Mas ele está vendo esse objeto através daquela imagem. Mas o que acontece? Vai haver uma reflexão aqui no espelho. Beleza? Vai fazer essa reflexão. Então o raio parte do ponto objeto e vai até o observador. Então você vai fazer essa setinha indicando a direção, né, o percurso do raio de reflexão. Ele parte do ponto objeto para o observador. Então ele tem que ter esse caminho aqui, tá? Essa seta direcional. O N, da mesma forma, ele vai ver o ponto N nessa imagem aqui. Então nós primeiro traçamos a linha de observação até o ponto N.
E aonde, nesse ponto aqui, onde ela toca, intercepta o espelho, é onde acontece a reflexão. Então daqui ele volta para o ponto N. Tá? Porque é uma reflexão. Então daí nós temos o raio refletido partindo de N, setinha para lá, até o observador. Daí está feito o cálculo. Então na atividade pediu construir graficamente, tá? E traçar os raios refletidos partindo do ponto objeto. É exatamente isso aqui que vocês vão fazer. Não tem cálculo nenhum, apenas utilizar régua e lápis, tá? Ou caneta, se for, né, mais apropriado. Mas o importante é você fazer esse desenho bem feito, porque ele será avaliado nas nossas atividades, tá bom? Vamos fazer o segundo exemplo, tá? Trazer aqui o segundo exemplo para vocês. Então aqui nós temos o nosso exemplo 2, tá? Que diz assim: temos um objeto triangular ABC diante de um espelho plano E. Então aqui nós temos o espelho, a representação do espelho, e ele é plano, nós chamamos de espelho plano E. Temos aqui o objeto triangular ABC. Agora nós não estamos mais falando de ponto, objeto, mas de uma imagem, né? De um objeto, de um corpo extenso, que no caso é o triângulo. E temos aqui o observador, ó. Então ele pede aqui para construir graficamente a imagem A', B', C' do triângulo e traçar a letra B, os raios de luz que partem dos pontos objetos A, B e C. É bem similar à outra que a gente fez anteriormente, mas a diferença é que lá eram pontos objetos e aqui já é um corpo extenso. Mas é o mesmo propósito, é o mesmo raciocínio da primeira, tá? Vamos lá. Construir graficamente a imagem A', B', C' do triângulo. Para construir graficamente, vamos lembrar que a imagem do ponto A, B e C, as imagens dos pontos A, B e C são simétricas. Então a mesma distância que está do A para o espelho vai ser a imagem de A também para o espelho. Então aqui ele está a 8 centímetros. Eu vou traçar uma reta, uma linha, que vai ter 16 centímetros, tá, de comprimento, que é 8 para cada lado. E essa linha ela tem que ser reta, formar um ângulo de 90 graus com o espelho. Então bem aqui vai ser o ponto objeto, aliás, o ponto imagem, a linha, tá? O ponto C já está sobre o espelho, então ele vai ser também aqui a imagem do ponto C, tá? Ele está sobre o espelho, em cima da linha, então a imagem também vai ser nesse mesmo lugar. O ponto B, objeto B, está a 14 centímetros do espelho, então vão ser 28 centímetros de comprimento essa linha aqui tracejada, porque vai ser 14 para cada lado. Então o ponto B' é simétrico ao ponto B, que está aqui logo acima, tá? Então, construir graficamente a imagem, agora nós vamos fazer o quê? Ligar esses pontos, formar essa imagem triangular, que é semelhante, é idêntica à outra imagem logo acima. Então vocês vão ver que a imagem formada aqui embaixo vai ser a mesma imagem formada aqui de cima, porque ela é idêntica, né, devido o espelho ser um espelho plano, tá? Então a letra A está respondida, construímos graficamente. Agora, vamos traçar os raios de luz que partem dos pontos objetos. Mesmo raciocínio de anteriormente. Ele está vendo esse ponto B aqui nesse lugar, tá? Como se ele estivesse vendo nesse ponto aqui. Então esse aqui é o ponto de observação dele. Então, nós vamos traçar a linha de observação, certo? Ó, do observador, que é nesse ponto aqui. Aonde ele tocou, aonde ele
interceptou o espelho foi exatamente nesse ponto. Quando eu traço a linha de observação, eu vou observar onde ele intercepta o espelho. Então, nesse ponto de intercepção é onde vai ser refletido o raio, ó, exatamente nesse ponto aqui. Então, o raio de reflexão vai ser esse daqui, tá? Traçar os raios que partem dos pontos objeto. E aí não esqueça de colocar a setinha, tá? Ela sempre vai sempre partir do ponto objeto para o observador. Sempre assim. Você tem que indicar essa direção, tá? Do objeto para o observador. Então, ponto B já está ok. O ponto C, como ele está sobre a reta, então, tanto a imagem como o objeto, eles estão na mesma linha de observação. Então, a linha de observação vai ser a mesma linha, o raio de reflexão. Ó. Vai ser o mesmo, tá? Mesma linha de observação, mesmo raio de reflexão. Então, aqui é o raio que vai dar, né? Que vai partir do ponto C. O ponto A, ele está observando ele exatamente nesse ponto aqui, tá? Esse é o ponto de observação, é o ponto imagem. Então, vamos lá, ele vai trazer aqui essa linha que vai chegar aqui no observador, certo? Então, a linha de observação vai interceptar o espelho nesse ponto. Então, é exatamente aqui onde vai acontecer a reflexão do ponto A. Esse Czinho aqui está danado, né? Vou tirar ele daqui de novo. Então, olha, você tem aí o raio de reflexão do ponto A, certo? Partindo de A até o observador. E aí está respondido. A nossa pergunta está respondida. Letra B. Traçar os raios é você fazer esse esquema aí, legal, usando régua, tudo, e fazer um bom trabalho, beleza? Então, nossa aula, os nossos conteúdos desse primeiro período encerra essa semana, já estamos finalizando. E agora vamos trazer uma atividade baseada nesses conteúdos. E aí vocês vão estar fazendo aí, devolvendo para a gente poder corrigir, tá? E computar a nota de vocês. São 2,5 pontos, tá? Então, até aí, nós encerramos o primeiro período. Beleza? Então, boa aula para todos vocês, boa atividade e até a próxima aula.